No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade. A informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Execução do ex-capitão do BOPE, Adriano, na Bahia, continua envolta em mistérios e marcado pela ausência de explicações adequadas por parte das autoridades. O ex-presidente da SEDAI se recusa a prestar esclarecimentos na audiência pública na Alerj no dia de ontem. E hoje, a partir das 10 horas, haverá manifestação em frente ao Palácio Guanabara contra o desmantelamento da SEDAI e a sua privatização. E na Petrobras, movimento de greve se amplia. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 12 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. A execução do ex-capitão Adriano, ex-capitão do BOPE, lá na Bahia, continua envolta em mistérios e sem um mínimo de explicações adequadas por parte das autoridades. Ontem nós conversamos aqui com o delegado Vinícius Jorge, que expôs o seu ponto de vista dentro, me parece, de um ponto de vista técnico. Mas, do ponto de vista da política, me parece que as coisas precisam ser muito mais explicadas. E, do ponto de vista da própria realidade. Nós, na segunda-feira, também comentamos aqui uma modificação na própria nota que o PSOL soltou logo após a divulgação da morte de Adriano, ou da suposta morte de Adriano, porque uma das questões que precisam ser esclarecidas é com relação inclusive, a perícia que foi feita e especialmente ao laudo cadavérico de Adriano. O Instituto Médico Legal, lá da Bahia, se recusou a prestar informações, ao menos para uma equipe da TV Globo, que na segunda-feira buscou informações. Houve a alegação de que o caso permanece em sigilo. E há também esse mistério que agora surge, principalmente através de denúncias nas redes digitais, a respeito do paradeiro do corpo do senhor Adriano. São muitas questões que precisariam ser levantadas, mas em relação à nota do PSOL, houve um recuo. Numa primeira versão, claramente se associava a Adriano como um dos suspeitos da morte de Marielle. E isso, me parece, foi objeto de uma revisão por parte dos dirigentes do PSOL, que agora simplesmente apontam que existe claros indícios da relação de Adriano com a família de Bolsonaro, mas não necessariamente como um suspeito do assassinato da ex-vereadora Marielle. Bem, como eu não sou político e nem político em exercício de mandato, e nem policial, vou me basear aqui nas especulações de um jornalista, no caso, um dos jornalistas mais respeitados do país, o Hélio Gaspari. Ele hoje, na sua coluna, publicada no jornal Folha de São Paulo e também no jornal o Globo, ele abre o seu texto falando o seguinte: ganha um final de semana em Rio das Pedras quem conseguir montar um cenário plausível para a seguinte situação: 70 policiais participam de uma operação para a captura do capitão Adriano, foragido desde o ano passado. Suspeitando que se escondeu na chácara do vereador Gilcinho de Dedé, do PSL, alguns deles formam um triângulo e cercam a casa. Tratava-se de uma área rural, sem vizinhos. Segundo a versão da polícia baiana, ratificada pelo governador Wilson Witzel,
e aí o Hélio Gaspari ironiza, chamando o Wilson Witzel de Harvard Fake 15, justamente por causa das mentiras de Wilson Witzel a respeito da sua formação acadêmica, chegamos, continua o jornalista, chegamos ao local do crime para prender, mas infelizmente o bandido que ali estava não quis se entregar, trocou tiros com a polícia e infelizmente faleceu. Continua Hélio Gaspari. Conta outra, doutor, ou pelo menos conta essa direito. Adriano de Nóbrega estava cercado. O bordão trocou tiros é um recurso gasto. Antes da chegada da polícia, o miliciano já fugira da casa onde estava com a família, na costa do Sauípe, e do esconderijo onde se abrigara, numa fazenda próxima à chácara. Os policiais podiam ficar a quilômetros da casa e o bandido poderia atirar o quanto quisesse, mas continuaria cercado. Se a intenção fosse capturá-lo vivo, isso seria apenas uma questão de tempo. 3 dias depois da operação, as informações divulgadas pela polícia foram genéricas e insuficientes para entender o que aconteceu. Na melhor das hipóteses, continua o jornalista, os policiais foram incompetentes. Na pior, prevaleceu o protocolo de silêncio, seguido pelo ex-PM Fabrício Queiroz, chevalier servant da família Bolsonaro e administrador da rachadinha de seus gabinetes parlamentares, onde estiveram alinhadas a mãe e a mulher de Adriano. O silêncio de Queiroz é voluntário, o do miliciano foi inevitável. Fica no ar um trecho da fala triunfalista de Witzel, no qual ele disse que a operação obteve o resultado que se esperava. O jornalista continua o seu texto, mas agora o comentário é por minha conta. A rigor, é evidente que isso precisa ser melhor esclarecido. Com relação à troca de tiros, é importante assinalar que, pelo menos de acordo com as informações já veiculadas pelos jornais, foi apenas apontado a existência de um único tiro saindo de fora para dentro da casa. E não há também nenhum tipo de sinal de tiros que foram dados de fora para dentro. Ou melhor, apenas no exame pericial apresentado aí pelos jornais, há apenas a informação de que houve um tiro apenas saindo de dentro para fora da casa. E não há nenhum tipo de sinal de tiros que foram dados de fora para dentro da casa. Portanto, há muitas questões a serem esclarecidas, mas a principal delas é justamente essa relação indiscutível entre um assassino profissional e a família de Bolsonaro. Dizem que nossas instituições estão funcionando, mas é muito difícil acreditar, com todos esses indícios, inclusive que as homenagens que a família Bolsonaro já fez a esse capitão Adriano, que não haja muito mais coisas a serem exploradas nesse caso, inclusive em relação ao assassinato de Marielle, que curiosamente existe um cuidado tremendo por parte do pessoal, pelo menos, para não vincular necessariamente uma coisa com a outra. Portanto, além das autoridades, há muita gente que precisa dar melhores explicações. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito agora para quem vem pela linha vermelha apresenta dificuldades na altura do acesso da BR-040 e mais à frente entre o acesso da Ilha e o Caju. Para quem segue pela Avenida Brasil na pista central, encontra boas condições em Penha e também em Olaria. A partir de Ramos começa a complicar o panorama. Você que ainda se encontra em Irajá pode optar pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr. para evitar o congestionamento nas vias expressas nesta manhã. SUV completa na Caoa, no IX35, com tabela FIP no seu usado, ou documentação IPVA 2020 total grátis. Consulte caoa.com.br. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras.
mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 12 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio Peter, nesse período de férias do Francisco de Assis. E eu dou meu bom dia a todos e o meu bom dia a vocês, ouvintes. Vocês podem participar aqui do nosso programa através do telefone 2543-1360, nos enviando também mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br. Ou ainda enviando as suas participações diretamente aqui para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde vocês também podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que fazemos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre também encontra-se no formato podcast. Vocês podem acompanhar o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify ou Castbox. E há também as páginas tanto do programa Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br, como também a página da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, www.aepet.org.br. Em ambas as páginas, o nosso programa também é veiculado. Sendo que na nossa página do Faixa Livre, nós, além de veicularmos ao vivo o programa, posteriormente a gente publica não só o áudio das entrevistas, como também uma matéria a respeito das mesmas, elaborada pelo jornalista Anderson Gomes. E agora, dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor José Cláudio Souza Alves. Professor José Cláudio, bom dia. Bom dia, Paulo Passarinho. Prazer de novo estar aqui com vocês. Muito obrigado por você nos atender. Queremos conversar um pouco sobre essa situação aí, do que eu chamo a execução do capitão Adriano, ex-capitão do BOPE, lá na Bahia. É uma situação cercada ainda de mistérios. Como é que você viu todo esse episódio que foi divulgado inicialmente pela polícia baiana na manhã de domingo? Então, é algo muito, muito absurdo, muito estranho, de fato. Eu tenho trabalhado com a hipótese, de fato, de queima de arquivo, porque é algo que você não compreende como se conseguiu chegar a esse resultado. Se você analisar, você tem uma operação que leva algo em torno de 1 ano de trabalho, de energia, esforço humano, tempo, dinheiro, né? Você tem aí o sistema público, é dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro, para fazer uma operação de monitoramento de uma figura-chave determinante, de 2 grandes crimes que acontecem paralelamente no Rio de Janeiro. Um é o esquema de uso de verba de parlamentares, de políticos, na montagem de um mercado imobiliário clandestino e ilegal, controlado pela milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa depois se denominou, foi deflagrada uma operação vinculada a ela chamada... agora estou esquecendo o nome. Os Intocáveis, operação. Intocáveis. E, por outro lado, o assassinato de Marielle, porque concomitantemente você tem esses procedimentos dessa montagem desse grande esquema, e do outro lado você tem um assassinato muito próximo a esse processo todo, onde você tem a vítima, era a principal parlamentar do Rio de Janeiro, que se confrontava
nas áreas onde esses grupos atuavam, que se confrontava com essa estrutura, que denunciava, que fazia reuniões, que tinha um posicionamento mais contundente, vinha de uma votação expressiva, tinha uma projeção política local, que, ao meu ver, foi facilmente identificada como a principal ameaça e que é morta num período de intervenção federal no Rio de Janeiro, aonde as forças de segurança foram chamadas pelo projeto de intervenção como forças auxiliares. Logo, você teve ali uma conjuntura muito favorável a que esses atores por dentro da estrutura policial agissem daquela forma. Desde o início, os indícios eram que era grupo de extermínio, e a milícia nada mais é do que uma fase miliciana desses grupos de extermínio, que já atuam no Rio de Janeiro e na Baixada há 5 décadas, no mínimo. Então você tinha dois grandes problemas na área de segurança pública importantes, o assassinato e esse esquema. E essa figura do Adriano Magalhães da Nóbrega era o grande elo. Um elo, inclusive, com estruturas políticas, né, identificadas pela própria mídia. Então, era uma figura-chave decisiva. Você faz uma investigação, você faz um monitoramento, você faz parcerias com polícias de um outro estado, para chegar num ambiente onde ele estava, que não era um ambiente complexo, não era uma favela, não era Rio das Pedras, ele cheio de homens armados até os dentes, com poder de fogo, numa complexidade de uma favela onde você não tem domínio, onde tem muitas variáveis espaciais, variáveis de comportamento, de mobilidade dentro daquele espaço. Não, você está num espaço muito simplificado. Você está numa residência, numa área com pouca densidade demográfica, pouquíssima, praticamente uma casa isolada dentro de um determinado perímetro. E o que você tinha que fazer se você quisesse, de fato, ter acesso a esse grande informante? Era fazer o cerco, era você anunciar o cerco. Ele não é um homem estúpido, ele não tinha um fator surpresa, ele estava isolado, sozinho. Ele não iria reagir, ele sabia que se reagisse ele estava em absoluta desvantagem. Ele é um profissional. Lembre-se, ele é um especialista em produzir dano ao corpo e à vida de outras pessoas. É um grande especialista em fazer isso. Então, ele sabe melhor do que qualquer um de nós qual é a situação que ele está enfrentando nesse ambiente, num ambiente de confronto armado. Ele não era louco de simplesmente, numa situação de cerco, ele reagir para ser morto. Ele, a não ser que ele tivesse uma tendência suicida, que não parece, porque ele estava fugindo, ele estava buscando outras colocações no âmbito social, econômico e tudo mais. Ele não é um depressivo suicida em potencial, um louco, um psicopata. Ele é um cara extremamente inteligente e muito hábil. E ele foi abrigado para uma estrutura política, né? Ele estava dentro de um sítio, numa casa, pertencente a um vereador ligado ao PSL, partido esse que tem um projeto econômico, político, social, de extrema-direita, que vincula, que faz vincular na mídia o tempo todo o discurso do bandido bom, bandido morto, de que tem que matar, tem que aumentar a violência para responder à violência. Então, é um partido que tá envolvido muito densamente nessa estrutura toda, que apoia discursivamente essa estrutura da execução sumária. Então, ele tinha uma rede de proteção, estava ali, foi identificado, e ao invés de você fazer o cerco, buscar dissuasão, buscar, de alguma forma, a que ele se rendesse, isso é uma questão de tempo, não teria muito com o que ele fazia ali, é uma questão de cerco, paciência, tempo, dissuasão e controle daquele ambiente, muito simplificado, sem nenhuma complexidade maior, não é uma favela, não é nada disso, ele não tinha grandes equipamentos armados, não tinha esse poder de fogo. Simplesmente o relato é que ele resistiu, foi ferido, foi levado para o hospital e morreu. Isso é estapafúrdio. Isso não é uma operação de inteligência, isso é uma operação de estupidez e ignorância. Então, e não acredito que a estrutura policial tenha tanta estupidez e ignorância assim. Ela usa a estupidez e a ignorância dela de acordo com os seus interesses. Aí sim. E aí, a meu ver, você tem aí uma operação montada no momento chave, decisivo, por quê? Esse projeto que eu falei de extrema-direita, político, que tem comprometimento com vários membros da estrutura policial de segurança pública, da estrutura militar no Brasil, que também
atua na área de segurança pública. Vários membros dessas duas instituições no Brasil têm interesse nesse projeto político. Eles são candidatos, estão se elegendo, eles estão se projetando politicamente desde 2018. E 2020 é decisivo para capilarizar esse projeto dos municípios. Então, o que está em jogo agora para nós são as eleições em outubro. É todo esse processo que está em movimentação para chegar a outubro. Então, eliminar esse arquivo vivo, de mais importante, para obter informações sobre toda essa estrutura, que toca, que esbarra, que tem indícios fortes de comprometimento de uma estrutura política, isso é impossível deixar isso continuar. Então, o assassinato dele em fevereiro desse ano é quase que cronometrado. Decidiu fazer isso agora, ele deixa de ser alvo de uma rede de proteção, que é essa rede que o acolheu lá na Bahia, que passa por uma estrutura política partidária, e essa rede de proteção se transforma numa rede de eliminação. A meu ver, é isso que se trata. O próprio segurança dele entregou o local dele. Então, quem deveria protegê-lo é quem o entrega. Então, a meu ver, isso rapidamente foi avaliado, foi percebido e se percebeu o seguinte: é mais importante hoje liquidá-lo, não deixar que ele prossiga, do que simplesmente mantê-lo vivo. O preço era muito caro, o risco era muito alto. E daí que você tem desfecho. Essa é a minha leitura. Uma leitura que já analisa esses comportamentos há algum tempo, e eu percebo essas contradições. Então, para mim, é absurdo você ter esse desfecho. Isso, para mim, claro, aí você tem a investigação agora na mão da polícia. E aí? Você não sabe o que vai vir daí. Aliás, ela não esclareceu várias coisas, né? Uma delas, Zé Cláudio, é que, de acordo com os moradores ali da região, a operação teria sido muito rápida e houve poucos tiros. E houve informações da imprensa também de que, teria de ser confirmado, evidentemente, de que havia apenas sinal de um único tiro que teria sido dado de dentro para fora da casa. E nenhum tiro de fora para dentro, não há sinal disso. Além disso, as autoridades lá da Bahia não liberaram, pelo menos para uma equipe de jornalistas da Globo, o laudo cadavérico, alegando sigilo. Então, o caso está cercado de mistérios. E há também agora, eu não sei se você tem alguma informação, Zé Cláudio, essa história, onde está o corpo do Adriano? Então, já vi isso também, já vi. Nós estamos no Brasil, né? Então, já me chegou isso para mim também, essa pergunta. O que eu tenho respondido é o seguinte: bom, é Brasil, a gente já viu coisas nesse país que Deus sabe como é que as coisas são produzidas e são consolidadas como verdade nesse país. Você tem de tudo aqui. Hoje, nem a justiça, que poderia ter minimamente visibilidade, hoje a gente confia, né? A gente já viu tantas situações estapafúrdias acontecerem e se propagarem. Eu costumo dizer que seria um risco muito alto. Pela toda a argumentação que eu dei para você, quem está jogando nesse jogo, eles não querem perder, e não vão perder, estão jogando para ganhar mesmo. Seria um risco muito alto você simplesmente fazer uma fake, você dizer que foi morto, armar um outro corpo. Já escutei essa hipótese. Armou um corpo de alguém qualquer lá, e que a polícia da Bahia mata aos montes todos os dias, uma das polícias mais violentas também do país, incontrolável, como todas as polícias são, e colocou lá o corpo desse cara, então não vai fazer DNA. O capitão Guimarães está... O capitão Guimarães, de novo, para essa história do capitão. Um ato falho. O capitão Adriano. Compreensível. Eu até aproveito, você sabe, Zé Cláudio, uma das coisas que mais me impressionam é que pouca gente sabe a origem do senhor capitão Guimarães, o poderoso chefão da Liesa, ou pelo menos era o chefão da Liesa, a Liga de Escolas de Samba aqui do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe que a sua origem é como um capitão que serviu no porão da ditadura como um dos torturadores mais cruéis do doicode do Rio de Janeiro, né? Sim, exatamente. Né? E foi a partir dali que ele fez a sua ascensão meteórica no mundo do crime e do jogo do bicho, né? Exato, tem isso mesmo. Pouca gente sabe, por isso eu faço questão aqui de divulgar, porque muitos dos nossos ouvintes, inclusive, já me perguntaram isso. Da onde vem? Não, na verdade, o que eu tenho dito é isso. Você não teve uma interrupção da ponte da estrutura do golpe militar, de torturadores e assassinos daquele momento, com a realidade atual. Você não teve uma interrupção disso. Então,
há uma contaminação e uma linha de continuidade muito forte. O Bolsonaro próprio, ele tem declarações, né, de que matou-se pouco na ditadura, só torturou, tinha que matar mais. Ele é um apoiador dessa estrutura. E quando ele lança a mão dessa estrutura toda, é onde ela está hoje no Brasil. Essa estrutura está dentro da estrutura de segurança pública, né? São os policiais, na estrutura toda de segurança pública do Brasil, nas polícias brasileiras, que fazem a linha de continuidade do golpe militar, né, naquele 64, aos dias atuais. Eles são o vínculo, a continuidade, a ponte. Então, muitas das práticas que nós estamos falando aqui, por exemplo, de cerco, você falou, você tem um tiro de dentro para fora. Você tem uma montagem de um cenário, isso era muito comum na época da ditadura. Isso. Sabe disso, né? Esse diálogo que foi tentar prender, reagiu, foi ferido, levado para o hospital e morreu, esse é o script do filme da ditadura. Vários membros da época dos grupos clandestinos, da esquerda que optou pela luta armada como resposta ao golpe, vários deles foram mortos com esse script. Então, nós estamos assistindo um déjà vu. Estamos assistindo aqui uma repaginada só que com muito mais poder, com muito mais argumentação. Então, pode ser que esse corpo tenha sido montado, não haja corpo. Eu acredito que não. Eu acredito que eles não jogariam com esse risco muito grande. É muito mais fácil no Brasil você matar. Matar é líquido, certo e fácil. As pessoas matam aqui, do total de homicídio do país, 7,8% são investigados. Então, 82% dos casos de assassinatos no Brasil não são investigados. Tem delegacias nesse país que investigam apenas 2% dos homicídios. Então, é líquido e certo que não há investigação, não há indiciamento, não há julgamento e não há prisão. É o mais certo nesse país. A estrutura toda funciona assim. Então, para mim, eles teriam um risco muito alto eles fazerem toda uma construção fake dessa morte, eu acho. Agora, de fato, a gente teria que ter isso, né? Isso tem que aparecer. Agora, essa notícia que ele vai ser enterrado aqui no Rio de Janeiro. Então, vai ser o quê? Caixão fechado? Você não vai... Mas a própria a circunstância da morte do Adriano não está esclarecida por conta justamente da não liberação desse laudo cadavérico, né? Né? Não, saiu agora que vai ser enterrado aqui. Eu quero saber disso. A mídia tem que cobrir isso. Evidente. Quem é esse corpo enterrado? De fato, o que eu falei, caixão lacrado, você não vai ver? Então, a gente tem direito a ter todas essas informações e superar todas essas suspeitas mesmo, porque elas estão no ar, elas existem. Pode ser estapafúrdio, mas pode também ter um fundo de verdade, nunca sabe. Né? E com a estrutura policial investigando, também não tem credibilidade, né? Já que a mesma estrutura policial está investigando, é a que operou. Então, como é que você vai confiar nessa estrutura toda? Não tem. Agora, o Zé Cláudio, nesse contexto todo, você não acha que está havendo uma enorme leniência com esse caso por parte das oposições e, em especial, do próprio PSOL? Rapaz, você está me botando numa sinuca. Eu sou ligado ao PSOL, né? Eu tenho um vínculo, mas hoje talvez não tão forte como no passado. Infelizmente, eu acho que, como eu falei para você, o jogo político eleitoral desse ano, ele está lançando luzes em cima de tudo, inclusive dessa morte do Adriano, mas também joga luzes sobre também esse comportamento da própria esquerda. Eu acho que a esquerda errou muito, o PT errou muito, ele não se constituiu como uma contraposição a essa estrutura violenta de dentro da estrutura do aparelho policial, que faz a linha de continuidade do momento atual com o passado da ditadura. Ele não se contrapôs a isso. Dá um exemplo para você muito claro, talvez eu tenha dado em outro debate aqui com você. Você tem em 2007, chacina do Pan-Americano no Alemão. 1.500 homens da polícia invadem o complexo do Alemão, 19 pessoas são assassinadas nesse confronto. A Secretaria Especial de Direitos Humanos monta uma equipe de especialistas, de peritos, analisam os corpos, das perfurações que esses corpos possuem, mais de 70 perfurações ao todo nesses corpos, 70% dessas perfurações estão na cabeça e nas costas desses corpos. O que a perícia fala? Em elevadíssimo
uma elevadíssima probabilidade de ter sido execução sumária. Eles foram mortos, capturados e mortos. E aí, 2 semanas depois da declaração do presidente Lula no Rio de Janeiro em relação ao fato? Não se combate o crime com pétalas de rosa. Bom, isso é declaração hoje de apoiadores do Witzel, tá? Hoje, apoiadores do Witzel vão falar essa mesma frase que o Lula falou. Claro, era o PT, aliado com o PMDB, Sérgio Cabral. Pouco importa, você tem que botar um limite nisso. O fato de tudo isso ter ocorrido lá no governo do PT, lá na Bahia, isso para mim não significa nada. O PT, ele conviveu, ele foi complacente, ele se baseou também nessa estrutura para obter suas vantagens, seus interesses políticos. Então, essa é uma autocrítica que a esquerda tem que fazer. Se hoje, em função de um jogo político, você não faz críticas a isso, porque de alguma forma isso vai trazer ônus para você, ônus eleitorais, ônus de exposição, ônus de você estar lidando com dimensões que metem medo a você, porque isso pode trazer consequências. Ônus de segurança, né? Ônus de segurança. Mas ônus de segurança está entre nós. Você não tem medo, eu não tenho medo. Quem é que não tem medo nesse país com uma estrutura dessa crescente? Você vai dizer que você vai... Todos nós, quem é que tem garantia de que você vai estar protegido em algum lugar nesse país? Ninguém. Se a própria estrutura de segurança pública é comprometida, acabou. Nós todos estamos hoje no risco. Então, quer se proteger, tem um projeto, quer chegar no poder aliado, sem fazer autocrítica do que foi feito no passado, é repetir o erro. Não vamos... Se você esquece esse passado, recentíssimo, falando de 2007, do Pan-Americano, falando de 2009, da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, ela perdeu a sua força em função de uma crise dentro do Ministério da Defesa, do Delcio Jobim, dos ministros militares. O Lula recua e diz, não, a Comissão da Verdade não vai ter poder de indiciar, de levar a investigação, e nem de indiciar juridicamente os torturadores e assassinos dessa ditadura. Recuou. Esses recuos são decisivos. A leitura que o outro campo faz, a direita vai fazer, é a senha, não vamos continuar, nós temos poder, não vamos continuar nisso. Se a esquerda não faz autocrítica disso, se a esquerda não avalia, foi um equívoco, nós perdemos aí. E agora, em nome de uma aliança política, numa conjuntura difícil, crítica, onde a extrema-direita avança, então eu me alio, vou fazer uma grande aliança entre a esquerda, não vou comentar esses fatos mais tapafudos, mais duros, mais contundentes, que afetam para poder me preservar e preservar o meu projeto político, para poder me eleger. Você vai se eleger, se conseguir se eleger, também isso é uma dúvida muito grande, e aí você está de novo refém dessa estrutura que você não combateu. Eles vão te dominar lá na frente, eles vão reproduzir de novo as alianças, eles vão reproduzir de novo as fake news e vão derrubar você lá na frente de novo. Você tem que eliminar agora, você tem que impedir que isso avance agora, você tem que bloquear. Eliminar não consegue. Você tem que minimamente reduzir o poder dessa estrutura. E, infelizmente, a esquerda não está vendo assim. O caso Marielle. O caso Marielle é o seguinte, você não enterra às pressas uma pessoa desesperadamente porque tem medo. Você vai para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu estava lá. Eu vi, eu sou testemunho ocular desse momento da história. Você conversa com a família, você pede desculpas à família, você lamenta muito tudo isso. E você vai dizer, nós vamos pegar o corpo aqui, nós vamos a pé daqui da Cinelândia até o Caju, e vamos parar o esse episódio me marcou profundamente. Vamos parar o país. A recusa, justamente, do PSOL em promover tanto um velório como também um enterro público. Foi alegado que a família da Marielle não queria isso. Mas então que se deixasse esse corpo junto à família, e a direção do PSOL deveria se juntar ao povo que foi às ruas, foi à Cinelândia, justamente para prestar a sua última homenagem a Marielle. Eu estava lá, o pessoal foi a pé da Cinelândia à Alerj.
dirigida por um blog chamado Botafogo Antifascista, de um garoto aqui de Botafogo. É tudo muito ridículo, José Cláudio. Aí tinha uma combizinha que tinha um microfone lá, um alto-falante. Quem estava a 5 metros da Kombi escutava o que ela falava, não teve direção, não teve ajuda, não teve nada. Isso se repetiu o dia seguinte, você sabe disso. Sim, uma vergonha. Uma organização. Então, eu acho que a esquerda perde muito ao não se apropriar dessa luta devidamente, politicamente, e recuar, recua, faz um debate rebaixado, não fala mais em direitos humanos, fala em segurança pública, faz aliança com o PT sem crítica alguma disso que eu estou falando, se coloca num papel subordinado meramente por interesses eleitoreiros. Para mim é vergonhoso, é ridículo. Né? Agora, Zé Cláudio, há um cuidado muito grande, inclusive, isso eu estranho muito, em não se vincular o tal do capitão Adriano à morte da Marielle. A primeira nota do PSOL falava justamente que o Adriano era um suspeito, como lógico, e a segunda nota ele já foi refeita, onde onde o Adriano é descartado como suspeito da morte de Marielle. Eu conversei com algumas pessoas do PSOL que disseram que o foco, a preocupação, é que justamente essa tentativa de vincular o nome do Adriano à morte de Marielle possa atrapalhar as investigações da Marielle. E que o principal seria destacar a relação do Adriano com a família Bolsonaro. É possível desvincular uma coisa de outra? Porque é um outro elemento que me preocupa muito e que também já tive a oportunidade de conversar aqui no programa, e houve uma contestação liminar a essa hipótese. Em fevereiro do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, em 2018, assim como em março, haviam movimentações dentro do PSOL que defendiam o lançamento da vereadora Marielle ao Senado. É verdade que dentro do PSOL também não interessava isso. Houve todo um movimento dentro do PSOL, inclusive, para dissuadir esses setores dessa proposta. Mas, no mundo da política, as pessoas sabem das coisas. E, possivelmente, a família Bolsonaro, que estava preparando o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro ao Senado, possivelmente tinha esse conhecimento da possibilidade da Marielle vir a ser também uma candidata. Então, evidentemente, essa é uma variável que tem que ser incorporada nas hipóteses de motivação desse terrível crime. E isso também é afastado liminarmente. Então, eu não entendo o que está se passando. Agora, não é um problema só do PSOL, me parece. É das oposições. Exatamente. Imagina se o ex-presidente Lula, nesse momento, onde ele está sendo perseguido, etc., continua sendo perseguido, se ele assume a tarefa de fazer uma denúncia pública internacional desse escândalo que é a presidência do Bolsonaro, com todas as irregularidades que acabaram levando esse ex-capitão à presidência da República, e com essas notórias relações com as milícias, com o assassino profissional como esse capitão Adriano. Eu não entendo o que está se passando com as oposições. Então, eles falam essa coisa vamos por parte, eles falam essa coisa de desvincular as duas investigações, né? Então, a meu ver, é um equívoco. Você tem no mesmo espaço geográfico, no mesmo período, dois grandes incêndios, dois grandes focos de incêndio político, e você não quer fazer correlação a eles porque vai atrapalhar a investigação. Que investigação? O cara está morto, foi assassinado. Que investigação é essa agora? Como assim investigação? Que pode trazer riscos. Qual o problema de você ter riscos numa investigação? Faz parte da investigação você lidar com todas as variáveis e você ir descartando aquelas que são improváveis. Não houve conclusão em investigação alguma. Tudo isso está em aberto. Então, se você levanta hipóteses, suspeitas e indícios, você está contribuindo com o debate público sobre isso, sim, e tem que ser feito. Então, você tem o esquema de grana de parlamentares para movimentar o mercado imobiliário da milícia ilegal, clandestino, dentro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um esquema grande. Isso tem a ver com o quê? Eleições. Isso é grana para eleição. Ponto. Você está investindo para ter muito retorno para jogar na eleição. Se políticos estão envolvidos com isso, é eleitoral. Então, você já tinha um grande foco ali, que é onde se diz que foi por aí que se chegou até o escritório do crime, tentou se prender o Adriano. Do outro lado, você tem uma parlamentar, veja bem,
dentro do cenário político do Rio de Janeiro, ela é a única que se destacava, que se destoava. Ela vem de áreas favelizadas e pobres, ela tinha experiência da época do mandato do Marcelo Freixo, toda a CPI da milícia ela acompanhou. Ela tinha um comportamento pessoal duro, de confronto, de não subjugação, ela não submetia, ela explicitava publicamente, e ela vinha não crescendo. Ela tinha se elegido com uma votação significativa, e ela vinha não crescendo mesmo, crescente de todo esse projeto dela. Ela, semana antes de ser morta, tinha estado em Acari, tinha denunciado a atuação policial. A meu ver, esse esquema todo olhou, o que você acabou de dizer aí, olhou para a Marielle e falou, pô, é ela, não tem como, ela está se expressando demais, ela está crescendo muito, ela destoa de todos os restos, dentro do próprio pessoal ela se diferencia, e ela está vindo, ela é de fato. O pessoal fala assim, eles mataram, mas eles não calcularam bem, não tinham uma avaliação adequada da reação que ia ter. Não, eles tinham sim, eles sabiam quem era ela e da repercussão que ia ter. E de uma repercussão que foi até, ao meu ver, muito menor do que aquela que poderia ter sido feita em termos políticos em relação a ela. Agora, você dizer, então, são duas coisas separadas, não pode misturar porque vai trazer... Não, as coisas estão misturadas, sim. Esse movimento todo está no Rio de Janeiro. Isso tem a ver com a intervenção federal no Rio de Janeiro, com as forças de segurança, com o crescimento da milícia e com a eliminação da principal exponente que se confrontava com eles. Porque ela tinha um projeto diferenciado, ela não queria simplesmente obter votações e se eleger, ela queria expressar a voz dessas comunidades. Infelizmente, o partido não percebeu o risco que ela corria, e a gente não conseguiu identificar também, e ela foi assassinada, porque não fomos capazes de avaliar isso, de perceber essa trajetória dela como um risco para ela própria. E ela é eliminada, e os efeitos disso refreia todos os movimentos sociais, todos estão com medo, todos vão recuar, aí vem depois para o debate político de 2018 para tentar fazer isso. Já tem uma outra fase, os grupos de extrema-direita estão já num outro patamar, e aí tem fake news, gerenciamento da ignorância humana pelas redes sociais, você tem tudo, né? Você tem a justiça tirando o principal candidato. O que é estranho também é isso, o Lula não fala nada, a gente tem acompanhado isso. Parece que há uma política de terror, uma política de pânico desenvolvida pela esquerda, dizendo, olha, o inimigo é monstruoso, vai nos engolir, eles são muito mais poderosos, nós temos que nos unir, não podemos ter diferenças entre nós, e vamos fazer um debate com eles. Eles são os nossos opositores. Então, nós vamos preservar também esse. Eles querem jogar o cenário da eleição de 2018 para 2022, um cenário de embate de extrema esquerda, de esquerda lulista, algo assim, com a extrema direita. Esse é o grande cenário político a ser preservado. E a esquerda está fazendo isso, mas eu não faço parte dessa compreensão. Lula e Bolsonaro não são os espectros, para mim, decisivos e contrapostos. Há muita coisa dentro da estrutura da esquerda que permitiu o avanço dessa extrema-direita. Se essa esquerda não fizer essa avaliação, não fizer essa autocrítica, nós estamos fadados a repetir tudo isso. Então, tentar construir um cenário futuro ainda preso ao passado, de um embate, isso não resolve o meu problema. Eu quero projetos futuros que deem, de fato, solução e resposta para esses anseios da população, e minha também. Então, nós estamos ainda presos nesse passado, estamos presos nessa visão, e, infelizmente, eu acho que é uma opção que essa esquerda está fazendo. Ela não sabe para onde se conduzir, não tem a capacidade de vincular de um projeto eleitoral imediato, não faz política nacional ampla, ela fica refém, muitas vezes, de políticas localizadas parlamentar, né? Ela não faz um debate nacional de projeto de política, de nação, de projeto de sociedade brasileira, esse debate não é feito. Então você se torna rebaixado nesse discurso, visando ser palatável para um jogo político eleitoral que é colocado, então, como a grande questão a ser resolvida. E eu prefiro perder, sinceramente, Paulo, eu prefiro perder nas urnas fragorosamente, mas sustentar uma proposta real de mudança para um país, de sociedade, de civilização, de projeto nacional, e aí manter isso vivo, acesa, do que simplesmente em busca de
de fazer parte agora do plantel aí, político nacional, eu ficar refém de um projeto que mais na frente vai dar de novo nos mesmos erros que a gente está cometendo, está reproduzindo. Eu tenho essa visão. Agora, infelizmente, eu não sou hegemônico na esquerda, eu faço parte do PSOL, mas eu fui candidato pelo PSOL a prefeito de Duque de Caxias, uma cidade... Em que ano, Zé Cláudio? 2016, rapaz. A última eleição. São tantas coisas que eu confesso que eu não tinha atentado para isso. E eu fiquei sozinho, rapaz. O partido ele funciona, infelizmente, o pessoal funciona para a Zona Sul, para o centro do Rio, muito mal, para a Zona Sul lá, faz os seus projetos, tem as suas lideranças. E eu fiquei sozinho, eu fiquei a pé, fiquei sem dinheiro, sem apoio quase nenhum. Eu fiquei aqui no meio da Baixada Fluminense com mais 2 companheiros que eram candidatos a vereador, fui candidato a prefeito. Inclusive uma situação de risco, né, Zé Cláudio? Eu não sou suicida pouco, não. Eu não sou suicida pouco. eu fui para elevado de suicídio. Eu fui para candidato a prefeito, numa cidade cheia de milicianos. Eu esbarrava com eles na rua. Eles me olhavam feio e eu tinha que sair daquele lugar. Falei, se eu continuar aqui, eles vão vir atrás de mim aqui me pegar. E eu estava nas ruas e via esses caras, fazia debate com o microfone, eu com uma caixinha de som, eles com um carro de som. Debate sobre o que é a cidade de Caxias. Aconteceu comigo. Ele tinha que sair dali, porque se eu ficasse mais tempo, eles viriam me agredir. Então eu fiz campanha assim, sem apoio nenhum, não tenho proteção nenhuma. A tendência minha suicida é elevada. Eu não preciso repetir agora em 2020, claro, não sou louco. Você tem que se matar com outras possibilidades, não com a mesma que deu errado. Então, no fundo, eu lamento muito que o partido se transforme nisso. Eu fui para o PSOL porque o PT naufragou lá atrás. Naufragou já no começo do governo Lula, com as propostas e com os consensos que ele estava montando com esse grupo que hoje está no poder, né? Essa aliança vem de lá. E eu saí, tentei, mas agora parece que mesmo esse partido, onde eu estou, onde pelo menos ainda transito, faz agora esse jogo, se aproximando de novo desse projeto que já deu errado. Então eu não concordo, eu acho que nós estamos patinando, literalmente. A esquerda patina, a esquerda não consegue fazer uma autocrítica real. Eu sei o que é Baixada, eu sei o que é periferia, eu moro aqui, eu estou mergulhado nesse universo. Esse universo está sendo dominado por essa extrema-direita. A milícia vem como candidato. A milícia acabou de emplacar. Sabe o que está acontecendo agora? Os milicianos estão emplacando cargos dentro das prefeituras. Eles estão nomeando as pessoas vinculadas a eles. Isso é que eu sei. Está correndo vários municípios aqui. O mais escandaloso foi noticiado há pouco tempo, que foi um cara preso, miliciano de Nova Iguaçu, chamado Jura. Está preso, não sei, ele tem agora uma prisão, parece que relaxada, mais frouxa, mas a princípio ele está cumprindo pena. Ele acabou de ser nomeado, acho que menos de um mês atrás, foi nomeado para um cargo pelo prefeito de Belford Roxo. E ele está ocupando esse cargo. O que sinaliza isso? Sinaliza que ele vai indicar pessoas. Ele vai estar indicando, uma base eleitoral em crescimento aqui na Baixada. Não adianta você querer ficar na Zona Sul fazendo discurso de esquerda light para ser palatável para esse mundo conservador, se eles estão engolindo a periferia toda. Vão engolir Zona Oeste, vão engolir Baixada, e aí você fica cada vez mais isolado, porque é aqui que se dá a decisão no campo periférico de massas de eleitores que são ganhos por uma estrutura criminosa, porque não tem segurança alguma, não tem proteção, população no desamparo, no desalento, você não disputa essa população, você não vai até ela, você não tem face para diálogo com essa população, e a esquerda está perdendo, a esquerda não tem cacoete, a esquerda fica falando agora, nós temos que disputar o mundo evangélico. Ele nem sabe o que é o mundo evangélico, ele nem conhece o universo evangélico para dizer, vamos dialogar com os evangélicos. Há uma complexidade nisso, essas pessoas estão aqui, a igreja evangélica sobrou para dar proteção mínima social para muitas comunidades, e agora você tem que dialogar com gente que está fazendo vínculo com milícia mesmo, está fazendo vínculo com matadores há muito tempo, são para de 5 décadas, os caras estão atuando aqui. E como é que você vai fazer essa disputa agora? Vai fazer disputa com aliançazinhas sem reflexão? Você vai fazer disputa lá, fazer um discurso lá da Zona Sul para cá? Não, você tem que estar aqui, mergulhado aqui, só que o aqui não importa, aqui é abandonado, como eu senti na pele isso em 2016. José Cláudio, muito obrigado pela tua entrevista, minha solidariedade aí, inclusive, a essa tua batalha. Eu quero só acrescentar que para disputar, há de se ter um projeto, de fato,
novo para o país. E me parece que é isso que a esquerda perdeu. Não só isso, né? Perdeu outras coisas, mas também perdeu essa visão macro de um projeto nacional. Nós estamos rebaixados. A esquerda, meu ver, está muito rebaixada. Nós estamos reproduzindo uma política do pânico, do medo, medo frente a essa extrema-direita. Medo de quê? Ele está mergulhado nisso. Quantas pessoas morrem todos os dias? Marielle foi assassinada. Você não tem medo de quê? É isso. Se você ou você está no confronto, ou você bota a cara e você diz a que você veio e qual é o seu projeto, você o defende, ou você perde. Você não vai conseguir fazer... Lula fez conivência com o PMDB, Lula fez conivência com figuras da social-democracia, do PSDB. Lula queria ser o grande consenso, o grande arranjo. E qual o lugar dele agora? Um cara alijado de seus poderes, ele foi preso, alijado das suas capacidades políticas, por essa mesma estrutura que ele achou que fazia parte. Não adianta você se rebaixar, você vai se degradar. Então, é necessário se contrapor num campo decisivo em frente a isso. Infelizmente, nós estamos nesse cenário, Paulo. Então, eu acho que ainda vamos amargar muito tempo nisso, tá? Eu vou te desanimar, não. Não. Mas Estamos na batalha, Zé Cláudio. Vamos assistir muitos lances duros ainda daqui para frente, mas a gente está na vida para isso. Como está chovendo, quem está na chuva para se molhar. Né? É isso. Então, valeu, obrigado aí pelo debate. Um super abraço, José Cláudio. Um bom dia para você. Tá, obrigadão. Conversamos aqui com o José Cláudio Souza Alves. Ele é sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olha, muitas participações aqui dos nossos ouvintes, inclusive os ouvintes repercutindo bastante a entrevista de ontem do delegado Vinícius Jorge, a Poliana Santos, por exemplo, lá de Macaé. Ela diz o seguinte: bom dia, Paulo. É muito revoltante e triste a fala do delegado Vinícius Jorge. Colocar no mesmo nível o assassinato bárbaro da Marielle e a facada em Bolsonaro é, no mínimo, uma falta de ética humana, histórica, democrática e uma desonestidade crítica. Dar carteirada é fácil, como você brilhantemente disse. A fala é tecnicista. Porém, fazer uma análise verdadeira, justa e sensível já é bem complicado. Parece que não teremos nenhum problema caso esse crime seja esclarecido. Muito triste. Abraços, querido, e sigam firmes aí no Faixa Livre. Muito obrigado, Poliana. Eu apenas quero fazer uma ponderação. Eu acho que quando o delegado Vinícius Jorge estabeleceu aí esse paralelo entre a facada, a dita facada lá no Bolsonaro e o mistério da morte aí da Marielle, é em função muito mais das obscuridades, não é? Então, o que ele quis dizer, me parece, é que tanto num caso como no outro, existem muitas coisas que necessitariam ser melhor explicadas. Acho que foi isso, Poliana. Já o André do Morro da Formiga diz o seguinte: é óbvio que poderiam ter capturado um só homem em local ermo. A entrevista do delegado Vinícius Jorge é uma afronta à nossa inteligência, um desperdício de tempo precioso em nosso Faixa Livre. Diante de tantas circunstâncias que apontam para a execução, ao que se pode atribuir a fala contrária do Vinícius Jorge, que descarta tal possibilidade. Deixa seus abraços aqui à família Faixa Livre, viu, André? Um abração para você. Olha, eu acho que é muito mais um cuidado que, me parece, tem uma vocação, uma origem técnica. Tanto é que eu falei, isso é uma visão tecnicista do problema. Eu acho que muitas vezes, e não é somente, muitas vezes a área da política perde essa dimensão de que a abordagem política ela não pode estar estritamente vinculada a questões técnicas, senão você não consegue avançar, não é? Não consegue, inclusive, apontar caminhos, não é? E eu acho que é isso que predomina, um cuidado e não passar para a população, e mesmo para os setores de segurança, uma postura irresponsável, uma postura leviana de fazer acusações que não tenham base. Porém, no caso, me parece que há indícios abundantes, indícios. Se eles vão ser confirmados ou não, isso é um problema das autoridades da segurança pública, mas a esfera da política tem que provocar, tem que ousar. O problema é que nós entramos aí numa era onde ousar, arriscar, parece que foi riscado do dicionário da atuação política, né? A Tita Ferreira também diz aqui, um pouco confuso, o delegado concedeu entrevista ontem.
E o Pedro Miguel aqui fala o seguinte: Passarinho, só para confirmar seu relato. Eu estive no velório da Marielle com a minha filha Maria Clara, de 4 anos, que ficou frustrada com o modo que tudo se sucedeu no local. Aquele foi um dos dias mais, eu não gosto nem de lembrar, terrível. Foi como se fosse uma segunda morte da Marielle, aquela história de fazerem um velório e um enterro praticamente clandestino ou restrito ao dirigente do PSOL e a quem quis, evidentemente, ir para lá, porque eu soube de dirigentes que se recusaram a esse tipo de coisa. Bem como o velório, né? O povo que foi às ruas ficou órfão, né? Essa que é a verdade. E o César Ribeiro, de Santa Teresa, diz: bom dia a todos. Será que o pessoal realmente quer ser governo? É uma boa pergunta, né? Mas cabe a eles responderem. Vamos ao nosso primeiro intervalo, voltaremos dentro de minutos. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito. Agora o trânsito bastante congestionado para quem sai da Zona Sul de Niterói com destino à ponte, fazendo uso do corredor vindo da Avenida Roberto Silveira em direção à Avenida Marquês do Paraná até a Jansen de Melo. Na Marquês do Paraná acontecem obras no Mergulhão, bem próximo ao Hospital Antônio Pedro, e uma reversível chegou a ser aberta ao trânsito. Ainda sem as dificuldades, a recomendação é o ouvinte seguir pela orla de Caraí no acesso ao Ingá para encontrar melhores condições no trânsito. A Alameda com trechos alternados de lentidão desde a descida da caixa d'água até a ponte. Para quem vem da rodovia Niterói-Manilha, perde tempo a partir da altura do Gradim até o acesso à ponte na Avenida do Contorno. Mundial, preço baixo é o nosso destaque. Alcatra bovina, peça inteira, vácuo quilo, R$ 18,50. Mundial, o menor preço total. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes. 1360 AM. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, e a entrevista de ontem do delegado Vinícius Jorge continua repercutindo. O Paulo Azevedo aqui diz o seguinte: claro que o governador, ele se refere lá ao governador da Bahia, não tem qualquer controle sobre quem vive e quem morre. Quem tem esse controle é o policial com o fuzil na mão. O Paulo Vitor Ribeiro diz que o programa é uma ótima alternativa de acesso à informação e ao exercício da reflexão. Obrigado, Paulo, muito obrigado. O Gabriel de Braz de Pina diz que quero analisar com o povo da direita, quero analisar como o povo da direita reflete, principalmente em época de eleição. Eles criticam os políticos, os taxando de corruptos, e quando chega o grande dia, votam em candidatos ligados às igrejas e que são contra seus próprios fiéis. Um exemplo é o Haroldo de Oliveira. Nunca vi uma propaganda dele, mesmo assim foi eleito senador. Que tipo de povo temos no Brasil? Deixa no ar a pergunta o Gabriel.
O César de Jacarepaguá disse que a polícia já foi atrás do capitão Adriano. Agora falta pegar outro miliciano, o Eco, de Campo Grande. O problema das milícias não são propriamente os milicianos, é toda a estrutura que essa turma monta, uma estrutura empresarial, uma estrutura financeira, e conforme o professor José Cláudio há pouco destacou, uma estrutura que hoje penetra de forma muito decisiva nas instâncias de poder, nas esferas de poder, nas instituições, né? É isso. E, inclusive, se a gente olhar para o Palácio do Planalto, vamos observar lá que um representante dessa turma está à frente do país. Eu acho que isso que é a questão central. Eu ontem, conversando com alguns estrangeiros e explicando o que acontece aqui no Brasil, eles ficaram estarrecidos. Inclusive, essa ideia, ele falou, mas por que o Lula, que é um cara conhecido no mundo inteiro, não vai para a televisão e não denuncia tudo isso que está acontecendo, desde a armação do PSDB não aceitar a vitória eleitoral da Dilma e tudo mais que tem acontecido, que são verdadeiros escândalos para um estrangeiro, e isso é ininteligível, não dá para entender o que está acontecendo, é escândalo em cima de escândalo, e mais, todas essas relações com o banditismo, porque milícia é banditismo, né? É isso, temos que botar a boca no trombone agora. Não dá para ficar, esse que me parece hoje a grande contradição, inclusive, desse programa Faixa Livre. Não dá para a gente ficar aqui apontando questões que me parecem óbvias, que deveriam ser objeto de atuação da esquerda, se na prática a gente não tem mais uma esquerda, né? Pelo menos uma esquerda que queira ousar, que queira apresentar um projeto para o país. E essa é uma contradição muito grande que eu, pessoalmente, sinto aqui à frente desse programa Faixa Livre. Quando ele foi ao ar pela primeira vez, nós tínhamos claramente um objetivo. Qual era o objetivo? Derrotar o projeto neoliberal. Esse programa foi ao ar pela primeira vez por uma iniciativa de um conjunto de sindicatos, associações, conselhos profissionais que estavam absolutamente conscientes do momento delicado que entrávamos ali naquele segundo semestre de 1994, com a eleição do Fernando Henrique em primeiro turno. Isso deu muita força ao projeto liberal que havia iniciado o seu percurso no Brasil através do governo do Collor, mas de uma forma muito mambembe. Ali a gente percebeu que com o Fernando Henrique as coisas iam adquirir muito mais consistência, como adquiriram, não é? Foi feita a reforma da macroeconomia, não é? com o Plano Real, foi feita a reforma administrativa, foi feita a reforma bancária, não é? E se construiu, na verdade, uma nova maneira do Brasil funcionar. E foi levada à frente, algo que já tinha começado com o Collor, a reforma patrimonial. Essas 4 questões têm que ser objeto de um ataque frontal. Aí, bem, esse projeto liberal fracassou no Brasil, essa que é a verdade, tanto é que a principal força de oposição ao neoliberalismo, que era o PT, conseguiu eleger o Lula em 2002. E aí o que faz? Mantém esse modelo. Esse foi o primeiro baque aqui no programa, porque a partir de então, nós, evidentemente, mantivemos a nossa linha editorial baseada na luta contra o neoliberalismo e, evidentemente, tivemos que criticar as opções econômicas do governo Lula. Bem, e aí começa, de alguma maneira, as dificuldades do próprio programa. Todo um conjunto de entidades relacionados ao PT, ou com suas direções vinculadas ao PT, passaram a se afastar do programa. Mas hoje a situação é diferente. Novamente aí o modelo liberal está avançando de uma maneira avassaladora e o que nós observamos é que a oposição claramente anti-modelo liberal, uma oposição que seja de esquerda, ela não tem consistência e nem se insurge contra situações absolutamente absurdas, como essa aí do assassinato da Marielle, das relações desse miliciano Adriano com a família Bolsonaro. Então, a situação é muito, muito grave, muito grave. O Antônio de São Gonçalo presta aqui uma homenagem aos petroleiros e à sua luta. Ele dá todo o seu apoio aos petroleiros e também fica pensando como ficará o Comperj após tanto abandono. Pois é, isso é uma das maiores irresponsabilidades que foram feitas, né? A paralisação de todos os investimentos ali na área do Comperj, a pretexto aí do problema aí da Lava Jato, que
surpreendeu e pegou no flagrante um conjunto de construtoras numa operação de corrupção de larga escala dentro da Petrobras. O problema é que uma coisa foram as conclusões aí da polícia, da justiça, etc. Outra coisa foram as atitudes que o governo, naquele momento da Dilma, acabou tomando, não é? A pretexto de uma situação onde foi apresentado um balanço da Petrobras que foi, na verdade, alterado por conta de uma reavaliação de ativos e que produziu um fenômeno, um balanço que era lucrativo em 2014 passou a ser um balanço absolutamente deficitário. Com base nisso, inventaram a história dos desinvestimentos, uma nova maneira de se apresentar a proposta da privatização. E isso teve início na administração da Dilma Rousseff com a Graça Foster, que depois foi aprofundado com o Aldemir Bendini, já em 2015. Então, é muito erro que a esquerda cometeu e ninguém assume nada. Parece que foi tudo um complô do imperialismo. Quero saber se a morte da Marielle também foi um complô do imperialismo, né? O José Quirino, lá de Irajá, diz: bom dia, família Faixa Livre. Paulo, você já disse que o PSOL estava entre os partidos que não se renderam, mas eu creio que, na verdade, é um partido que se acovardou. A declaração do Freixo não querendo ligar o capitão Adriano às mortes de Marielle e Anderson e também às milícias é uma vergonha. Os fatos estão totalmente imbricados. Há uma conexão óbvia. É lamentável a atitude de um partido como o PSOL. Pois é, tá pegando. O pessoal que tem, me parece, muita preocupação aí com a questão eleitoral, teria de refletir um pouco sobre o que muita gente está observando, né? Bem, na ponta da linha eu vou conversar agora com o teólogo Leonardo Boff. Leonardo Boff, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Leonardo, por você nos atender mais uma vez. Nós queríamos conversar com você sobre esse importante encontro que o ex-presidente Lula terá com o Papa Francisco. O que esperar desse encontro? Bom, esse encontro corresponde a um desejo mútuo, que o Papa queria conversar com Lula e Lula queria conversar com o Papa. Porque em março vai ter aquele grande encontro internacional Economia Francisco em Assis, onde o Papa propõe aos jovens economistas políticas contra a desigualdade social mundial e nacional nos países. Então, quem tem experiência de diminuir a desigualdade e incluir 36 milhões de pessoas na cidadania era Lula. E o Papa queria não só ler sobre isso, queria conversar. Como é que se faz isso? E por outra parte, Lula queria agradecer ao Papa a carta que o Papa mandou para ele quando ele estava preso, e tem grande admiração por ele, e especialmente pela opção que esse Papa tem pelos pobres, pelas políticas sociais em favor dos pobres, e pela crítica muito dura e muito direta ao sistema de acumulação mundial que produz desigualdades e pobreza. O encontro em Assis é um encontro onde principalmente o Papa Francisco procurou mobilizar jovens economistas, jovens sociólogos, jovens antropólogos. Há a possibilidade do próprio presidente Lula participar desse encontro? É muito possível, porque quando houve encontro pela primeira vez dos movimentos sociais populares em Roma com o Papa, Evo Morales quis participar. E a Cúria, o pessoal do organizador da Cúria, proibiu. Então o Papa interveio e disse: não, Evo Morales vem de baixo, é um indígena, é meu convidado direto, e participou. Eu creio que desta vez será a mesma lógica. Quem sabe estratégias e projetos para superar a desigualdade social entre poucos no mundo é Lula. Então ele tem uma importância enorme como testemunho, com uma fala carismática que ele sempre faz, para animar esses jovens economistas, embora grandes prêmios Nobéis, como os Tigres, como Június e como outros vão participar também, porque
tem a mesma perspectiva de diminuir as desigualdades, que são verdadeiras injustiças sociais. Então, Lula é uma pessoa altamente significativa, não só para falar, mas para testemunhar, para dizer como se faz a diminuição da desigualdade. Agora, não há dúvida, Leonardo Boff, que o governo de Lula representou um alívio, especialmente para os miseráveis e boa parte dos pobres. Agora, você considera que nós conseguimos aí, de fato, incluir 36 milhões de pessoas na cidadania, como você falou? Porque isso foi muito baseado, inclusive, em algumas projeções que foram feitas pelo IPEA e que criou uma denominada nova classe média. E parece que essa nova classe média se situa em níveis muito aquém daquilo que seria o desejável para, de fato, a inclusão na cidadania e, principalmente, muito aquém daquilo que o Brasil pode oferecer para os nossos brasileiros em termos de conforto, em termos de segurança, em termos de perspectiva de vida. Olha, talvez a terminologia seja meio eufórica, falar em classe média. Devia qualificar classe média baixa, baixíssima. Isto é, quem saiu da miséria e subiu para a pobreza laboriosa é já um salto, porque ele garante os mínimos, garante poder ter casa, então Casa Minha Vida, poder ter luz elétrica, então luz para todos, acesso à cesta básica, acesso às escolas, até às universidades e escolas técnicas. Isso é um salto que nunca houve na nossa história e as elites, as oligarquias, nunca mostraram qualquer interesse e continuam ainda hoje para que o povo dê um salto de qualidade na sua miséria em que vive. Cada vez que eles se organizaram e conseguiram avanços, logo achataram suas cabeças, os criminalizaram e os jogaram lá onde eles estão, na periferia. Então, há de se aceitar aquilo que o Banco Mundial já 2 vezes disse: a oligarquia brasileira é aquela que mais acumula proporcionalmente no mundo, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Inglaterra. Então é uma oligarquia herdeira da Casa Grande, extremamente egoísta, não olha para o lado, e são 1.172 bilionários que controlam 46% do PIB brasileiro. Então eles não estão interessados na ascensão do povo e colocam em dúvida fatos como esse: 36 milhões que deixaram a pobreza. Eu que vivo em contato com esses grupos ao nível do Brasil inteiro, me dei conta da alegria, da felicidade da mulher me chamar na mão e levar lá para o cantozinho, dizendo: olha, passava fome, não dormia, não sabia o que comer, olha o arroz que eu tenho, olha o feijão que eu tenho, olha o óleo que eu tenho, eu durmo feliz. E tinha gente que não apagava a luz da casa de medo que ela não voltasse. Então isso é um fato inegável, e distorcer isso é a vontade de manter o povo sempre lá embaixo. E isso eu acho perverso, e nós devemos aceitar que esses números não correspondem à necessidade brasileira, porque 60% da população é pobre, e só 36%, 36 milhões, que não chega nem à metade desses 60 milhões, foram incluídos. Então, muito temos que fazer. E a desgraça nossa, a verdadeira desgraça, é que a atual administração central do Brasil nunca fala de pobre, corta essa assistência social a muitas pessoas que passam que vão ter da pobreza caíram para a miséria. Isso é 1 milhão de famílias que deixaram a pobreza laboriosa, que eles podiam se sustentar, caíram na miséria com fome e doença. Isso é a triste realidade que voltou ao nosso país. A situação atual realmente é inacreditável. E é nesse sentido também que eu lhe pergunto, como é que você vê a situação do país nesse momento, nesse início do 2º ano do governo Bolsonaro? Bom, esse governo, ele vai de mal a pior. Cada manhã que a gente levanta,
escuta uma desgraça qualquer. A própria preservação da Amazônia agora, a submissão aos Estados Unidos explícita e render-se às vontades desse exótico presidente norte-americano que levou o Brasil a país desenvolvido, e com isso tem como consequências que os Estados Unidos vão taxar produtos brasileiros, vão colocar barreiras. Um presidente que não sabe, para isso ele foi eleito para representar e defender o povo brasileiro, apoia ao Trump aqueles centenas de brasileiros que vieram acorrentados dentro de avião e devolvidos ao Brasil. Isso um presidente não pode fazer. Ele foi eleito para representar o Brasil inteiro e não só a sua base aliada. Então, eu acho que é uma desgraça que veio sobre o país, mas, como toda graça, segundo as Escrituras, ela chama a maior graça. Nós vamos sair disso mais maduros, com mais sentido social, e um Brasil que se abre ao mundo, mas sem submissão, como quem quer colaborar para uma solução que valha para toda a casa comum, especialmente naquelas coisas fundamentais, que são os bens e serviços naturais em falta, como alimentação, como grãos, como água, e isso o Brasil pode oferecer em abundância. E como você avalia dentro desse quadro que é dramático, né? Você falou, a cada manhã escutamos uma barbaridade nova, alguma coisa assim, né? Como é que você avalia as oposições? Porque nós temos vários tipos de oposições, mas vários tipos de oposição, mas o que observamos é que me parece que a contestação a essa série de barbaridades está muito aquém do desejável. É plausível isso? Olha, eu acho que a oposição ela está toda dividida e eles não conseguiram fazer uma frente ampla de partidos, de grupos sociais, de segmentos progressistas para salvar a democracia, porque nós vivemos, de fato, num regime pós-democrático, num Estado sem lei. O presidente faz o que ele quiser, não se importa com a Constituição, com as leis, tem a base que o sustenta. E aí acho que a oposição, seja na sociedade civil, seja no parlamento, é muito fraca, ela não se organiza, teria mil motivos de acumular dados e impor um impeachment ao presidente, não o fazem. Então, eles ficam sentados na televisão vendo o que ocorre, mas não convocam o pessoal para a rua, especialmente aqueles pais, aquelas famílias cujos filhos foram prejudicados com o Enem, nem eles saem para salvar seus filhos. Então, eu acho que é uma inércia nacional, politicamente. Uma política virou uma coisa de sofá, de ser vista só, para não ser participada, porque política é participação, é coisa pública, é rua, é praça. Isso não está ocorrendo. Ocorre no Chile, ocorre no Equador, ocorre na Colômbia, por que não ocorre no Brasil? Eu espero que volte um dia. O mínimo de indignação para poder sair à rua e alimentar uma esperança de um outro tipo de governo que atenda com dignidade as demandas principais da população brasileira. Agora, esse fenômeno contestatório não ocorreu aqui no país em 2013, porque muito dessa apatia, talvez, no nosso caso, esteja ligada ao fato de que houve claramente uma decepção com os 13 anos do governo da esquerda. E aí o problema não é mais só do PT, porque o PT, como o maior partido da esquerda e da oposição, ele acaba, a sua imagem acaba contaminando o conjunto da esquerda. Não é necessário se olhar melhor a respeito desse fenômeno, de como que os 13 anos do governo do PT acabaram se refletindo, inclusive nesse ânimo de luta do povo brasileiro, que em 2013 foi às ruas? Olha, pode ter havido decepção. Agora, a alternativa à decepção não é escolher
o pior daquilo que era ruim. E foi escolhido o pior. Então, eles deram um tiro no pé, esses que, pelo antipetismo, pela difusão das fake news, pela afirmação injusta de que a corrupção começou com o PT, ela já tem 500 anos. Então, se criou um ambiente, especialmente duas pilastras fundamentais, a luta contra a corrupção e o ânimo anti-PT, que foi difundido pelo Brasil inteiro, esquecendo os benefícios sociais que ele trouxe. Essas duas pilastras ocasionaram a eleição desse presidente que está aí. Agora, se tentou curar aquilo que achavam ruim com uma coisa pior. E o que seguiu é muito pior, seja os indivíduos, seja os sindicatos, seja a sociedade inteira, seja a política como busca comum do bem comum. Não se busca bem comum nenhum, se busca um governo de ricos para ricos. Então, quem se enriquece hoje são as oligarquias, são os bancos que escandalosamente acumulam mais e mais proporções de riqueza dentro de um povo cada vez mais empobrecido. Então, essa é a grande chaga nossa, que é a desigualdade social. E veja, desigualdade é uma palavra neutra, ela significa injustiça social. E eu, como teólogo, digo, injustiça social é um pecado contra Deus e contra os filhos e filhas de Deus. Nós vivemos numa situação de pecado social estrutural, uma sociedade que Deus não quer, que não é boa para nós e nós temos que mudá-la. Então, não basta só se lamentar, ficar amargurado, tem que ter duas coisas, a indignação para rejeitar e a coragem para substituir com coisas boas essas que são ruins. Leonardo Boff, muito obrigado mais uma vez pela gentileza dessa entrevista ao nosso programa. Só mais um detalhe, você sabe quando que o Lula volta? Ele volta no dia 15, segundo a imprensa. No dia 13 ele fala com o Papa e no dia 15 ele volta porque ele foi com uma espécie de concessão de um depoimento que ele deve dar. Ele adiou o depoimento lá em Brasília, né? Lá, exatamente. Perfeito. Eu te agradeço muito, Leonardo Boff. Um abraço e um bom dia de trabalho para você. E pode vir outras vezes que eu vou falar na mesma linha, viu? Tranquilo. É sempre um prazer te ouvir. Um abração. Obrigado. Conversamos aqui com o teólogo Leonardo Boff. E me parece que ele tem que fazer mais um intervalo, não é isso? Não vou ao intervalo agora. Então, eu falo aqui ao Wilson Lopes, lá de Niterói, registra aqui o seguinte: uma das análises mais lúcidas do cenário político foi a entrevista do professor José Cláudio. Parabéns, Paulo e equipe. Vida longa ao faixa. Muito obrigado, Wilson. O Pedro, lá de Niterói, de Caraí, diz: como explicar o apoio de católicos a Bolsonaro? Bem, Pedro, aí é uma questão... O problema, uma coisa é a esfera religiosa, espiritual, outra coisa é a percepção política de cada um, né? Então, eu acho que esse negócio de muito... Eu fico impressionado, não é só com os católicos que votaram, os cristãos, né? Porque para mim o Bolsonaro é uma espécie de encarnação do anticristo. Agora ele anda aí nas igrejas e é badalado por pastores, inclusive pelo arcebispo aqui do Rio de Janeiro, que o recebeu, né? Apesar de ele me parece... Por que eu falo que ele é encarnação do anticristo? O sujeito, ele tem ódio ao próximo. O princípio maior do cristianismo não é o amor ao próximo. Ele tem ódio ao próximo, ele tem ódio às ditas minorias, que não são minorias, porque se você pegar aí mulheres, gays, negros, índios, toda essa turma ele odeia, né? Isso é a maioria do povo brasileiro, né? Além do que ele diz que quer destruir o Brasil e faz apologia de tortura. Como é que um cristão pode apoiar um cidadão desse? Então, a explicação de cristãos votando no Bolsonaro se dá pela esfera política, que eu acho que tem uma outra dimensão. As pessoas têm outras lógicas para fazerem a opção do candidato que querem escolher, né? Infelizmente. Bem, na ponta da linha nós vamos conversar agora com Ari Girotto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto lá de Niterói. Ari Girotto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Band.
Obrigado por você nos atender mais uma vez, Ari. Sabe o que eu queria conversar com você? E quero andar rápido, porque hoje temos a manifestação na frente do Palácio Guanabara contra a privatização da SEDAI e contra a própria fragilização da empresa hoje. Mas eu queria conversar com você sobre a audiência de ontem, sobre a SEDAI lá na Alerj. O que aconteceu lá com o ex-presidente? Ele não quis falar nada? Paulo, foi uma vergonha, né? Essa audiência só restou para provar para a população do Rio de Janeiro que a escolha do governador Wilson Witzel pelo senhor Hélio Cabral foi totalmente equivocada. O que ele fez? Ele chegou lá, fez uma exposição de alguns slides de dependências da SEDAI, que ele já deveria ter dado conta de resolver os problemas internos, porque, afinal de contas, ele foi diretor 4 anos da empresa, e quis colocar a culpa nos funcionários e nos trabalhadores pelos problemas vividos pela SEDAI, tentando se eximir de toda a responsabilidade por conta do problema da geosmina. Uma vergonha, saiu corrido da Alerj. Agora, o problema, como é que ele atribui aos funcionários se ele demitiu funcionários de alto nível? Exatamente, ele fez a demissão de funcionários, não explicou por quê, não trouxe gente capacitada para fazer a gestão da empresa e, com isso, colocou em risco a vida de mais de 9 milhões de pessoas. E ele não deu explicação sobre isso. Com aquela desculpa dos altos salários, de que a SEDAI pagava salários elevados para os trabalhadores, enfim. A desculpa esfarrapada de quem não disse a que veio, a não ser tratar a água como mercadoria. É isso que eles querem, né? Até porque essa ideia da privatização é um verdadeiro absurdo, porque seria a privatização só da distribuição de água, né? O modelo feito lá pelo BNDES aponta isso. E onde a captação de água e os próprios investimentos aí em saneamento ficariam sob responsabilidade da SEDAI. E a distribuição, que é a parte mais lucrativa, ficaria nas mãos de quem se aproveitasse da privatização. Só que essa distribuição é a parte do filé mignon, que dá lucro, né? Inclusive possibilita a uma empresa integrada investir em outras áreas, não é isso? Perfeito, fundamental essa sua observação. A distribuição de águas é que nos dá condições, por exemplo, de fazer o subsídio cruzado, de proporcionar tarifas mais acessíveis à população e, inclusive, de proporcionar serviços aos municípios que não têm condição de se autossustentar, de se autopagar. Então, é importantíssimo que a SEDAI continue com a distribuição e, já que os empresários brasileiros querem atender a nossa sociedade, querem ajudar no saneamento, por que eles não ajudam o Estado atuando na parte que é a mais dificultosa, que é a parte do esgotamento sanitário, oferecendo convênios e ajuda para a realização de obras de implantação de redes e construção de estações de tratamento de esgoto para melhorar a qualidade dos efluentes. Por exemplo, Paulo, nós temos aí a expansão do Guandu. Mais de 3 milhões de pessoas serão beneficiadas com a universalização da água. E ninguém fala da expansão da rede de esgotos na Baixada Fluminense. Isso, por exemplo, poderia ser um convênio que o governador do estado poderia oferecer aos empresários e a SEDAI continuaria com a distribuição de água que já está pronta, por sinal, de passagem, e nós tocaríamos a universalização do saneamento no estado todo. Como sempre dissemos, é uma questão de uma escolha política de fazer, de melhor fazer para a população do Rio. Agora, finalmente, o tal do Hélio Cabral é o ex-presidente da SEDAI. E agora volta um técnico qualificado para a presidência da SEDAI. Abre-se esperanças? Os trabalhadores vêm com bons olhos dessa indicação. O doutor Renato Espírito Santo é um engenheiro já aposentado, conhecedor dos sistemas. No entanto, nos preocupa que parece que o governador, mais uma vez, mal assessorado, faz a indicação para a diretoria de produção, ou seja, a diretoria que vai comandar o Guandu, de uma pessoa que não é do quadro da SEDAI, dirige uma empresa municipal em São Paulo, de pequeno porte, e que, portanto, a gente espera que esse cidadão que está vindo aí para
diretoria de grande produção, que é responsável pelo Guandu, realmente esteja à altura do que o Guandu representa, porque só a ETA Guandu, só a diretoria de produção é maior que muitos sistemas públicos existentes no país. Então, não é qualquer indicação política que vai resolver os problemas do abastecimento no Rio de Janeiro. A gente espera que essa indicação seja mais feliz do que a que foi o senhor Hélio Cabral. Na nova direção, o Renato Espírito Santo é oriundo dos quadros da SEDAI. Os demais diretores também, excetuando esse diretor de produção? Nós temos o doutor Carlos Braz, que é diretor do interior e estava comandando a produção, também um profissional muito competente, tem que ressaltar isso, de vasta experiência na parte de esgotamento sanitário, e agora o Renato do Espírito Santo. Fora isso, da diretoria da empresa, nós não temos mais ninguém que tem expertise em saneamento básico, infelizmente. E com relação à proposta de privatização, com todos esses problemas, que inclusive ganharam maior visibilidade, me parece que a população do Rio de Janeiro hoje tem muito mais consciência dos problemas estruturais que nós temos a enfrentar no âmbito aí da distribuição, da produção de água. Especialmente essa questão relativa aí ao esgotamento sanitário ali no entorno da bacia do Guandu, mas também a poluição industrial. Essa poluição industrial, eu observo aí, os jornais, os telejornais não dão tanta ênfase quanto à questão da ausência do esgotamento sanitário. Com tudo isso, você acha que essa onda aí para privatização da SEDAI poderá ser refreada? Olha, a minha esperança é essa. Esse incidente que aconteceu no Guandu serviu para mostrar para a população do Rio de Janeiro o quão é importante uma empresa pública de saneamento com participação social, né? Porque somente uma empresa pública das dimensões da SEDAI pode prestar esse serviço. E um equívoco que vai ser entregar a produção da iniciativa privada, porque é aquela coisa, nós temos um problema, né? SEDAI privatizada, que paga a conta é você. É exatamente isso. Se privatizarem o setor comercial e a distribuição de água, as pessoas de menor poder aquisitivo, moradores das periferias, que não tiverem como pagar a conta d'água, vendo a tarifa mínima, a tarifa social, não vão ter acesso à água. Nós não podemos permitir isso. E vejam bem, uma escolha errada ao se colocar um presidente que só via água como mercadoria, ocasionou um dos maiores problemas na distribuição de água do Estado, que foi esse episódio da GeoSP. Um erro na escolha da ação a ser feita, ou melhor, no caso do Hélio Cabral, ele escolheu não fazer, não seguir os protocolos que já estavam pré-estabelecidos, né, os protocolos de segurança aí, o protocolo de atuação no Guandu, estava tudo escrito, ele não tinha que inventar nada. Ao não escolher seguir o protocolo, ele colocou em risco a vida de mais de 9 milhões de pessoas. Portanto, é importante que a população entenda a dimensão do que é a SEDAI e a relevância dela continuar pública sob o controle da sociedade. Ari Girota, mais uma vez eu te agradeço aí a gentileza desses esclarecimentos, das informações e da sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, não vou te prender porque eu estou de olho na manifestação de daqui a pouco, às 10 horas, né? Na frente do Palácio Guanabara. Daqui a pouco estaremos na porta do Palácio Guanabara. Eu agradeço ao Faixa Livre, à Band e a todos os ouvintes aí essa oportunidade de nos manter em contato com a população do Rio de Janeiro. Forte abraço para você, Ari. Obrigado. Conversamos aqui com Ari Girota, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói. E vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Band AM 1360, a rádio que fala por você. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade
legalidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Trânsito. O ouvinte da Band que segue pela Avenida Radial Oeste vai encontrar já congestionamento na altura da Avenida Maracanã, com destino à Praça da Bandeira. O caminho alternativo pela Rua São Francisco Xavier, apesar de pontos de movimentação intensa, apresenta a melhor opção para quem segue em direção ao acesso para a Avenida Heitor Beltrão. Para quem vem da Avenida Marechal Rondon, pode optar pelo viaduto da Mangueira com destino à Rua Visconde de Niterói para fugir do congestionamento na Radial. Agora, Campo dos Afonsos Residencial Clube, apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, varanda gourmet e muito lazer. Acesse campodosafonsosclube.com.br. Um lançamento Tegra. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu mencionei aí, há minutos atrás, essa questão aí da nova classe média. Isso é uma questão que tem que ser melhor colocada, porque com base nisso, o que se afirma aí, por exemplo, a inclusão é o caso do Leonardo Boff, porque dependendo do personagem, esse número muda. Há quem fale em 30 milhões, outros falam em 40 milhões, o Leonardo Boff falou 36 milhões. Agora, tudo isso está baseado no seguinte, no governo da Dilma, lá em 2012, foi criado esse conceito da nova classe média. Agora vamos ver o que é a nova classe média. Quem tem uma renda per capita mensal, vejam bem, estão sentados, vocês podem cair, porque está chamando de classe média essa turma. Renda per capita mensal, o sujeito tem para gastar durante o mês entre R$ 291 e R$ 1.019. Ponto. Não vou nem comentar nada a vocês. Isso representa mais de 50% da população em 2012. É isso. Então, sem maiores comentários. Bem, na ponta da linha, vamos conversar, entrevista talvez a mais importante de hoje, vamos conversar novamente com David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, e ocupando lá, num processo muito duro, as instalações lá da Gerência de Recursos Humanos da Petrobras, em prol justamente da suspensão das demissões lá na Fafem do Paraná, conforme é o mote principal da greve dos petroleiros. David Bacelar, bom dia. Opa, eu não estou te ouvindo bem, David. Oi, David. Oi, Paulo.
Eu não estou te ouvindo bem. Como é que anda a barra por aí no Edize? Eu acho... Ô, David, eu vou pedir para a Celeste restabelecer a ligação contigo, porque nós não estamos te ouvindo direito, tá? Dentro de minutos a gente volta. Bem, então é essa questão aí da renda média. Com relação aí às críticas ao delegado Vinícius Jorge, que ontem nos concedeu a entrevista, realmente esse estranhamento de boa parte dos nossos ouvintes, que foi expressado aqui em várias participações, me parece bastante justificada, porque é o seguinte, claramente ficou ali consignado na fala do delegado que não se pode falar em execução, porque não há, aquela questão, me parece que a preocupação é ter um amparo bem factual para se poder afirmar alguma coisa. Então, no ponto de vista dele, não se pode falar em execução. Não, o Vinícius Jorge sustentou também que o capitão Adriano não era propriamente um miliciano, ele tinha atuação miliciana estritamente ali na Muzema. Eu também acho muito estranho isso. E terceiro, ele não é suspeito da morte da Marielle, porque tecnicamente ele não foi incluído nos autos que possam indiciá-lo, né? Mas ele foi um dos primeiros ouvidos, né, pela polícia. Então, esse tipo de análise, o problema disso é que isso pode nos desarmar. A abordagem, pelo menos que está expressa lá na nota do PSOL, me leva a crer, e eu conversei com outros dirigentes do PSOL, que a preocupação maior é justamente centrar nesse foco das relações do capitão Adriano com a família Bolsonaro. Mas isso já está absolutamente constatado, inclusive pela participação do Adriano, da sua ex-mulher, da mãe, na famosa já rachadinha do Flávio Bolsonaro, comandado pelo Fabrício Queiroz, que, por sinal também, vive uma moleza, né? Esse cidadão já foi convocado para prestar depoimento várias vezes e não acontece nada. Então, é isso que eu não consigo entender, qual é a posição do pessoal e das próprias oposições em relação a esse escabrosa situação. Eu me refiro ao Lula, ao Ciro, eu me refiro a quem pode falar em alto e bom som a propósito disso, inclusive para o mundo, porque é um escândalo. David Bacelar, você me escuta? Agora sim, Paulo. Opa, eu te escuto muito bem. Primeiro lugar, muito obrigado novamente por você nos atender. Em segundo lugar, uma questão muito, inclusive, pessoal. Como é que está a barra aí no Edize, David? Bem, Paulo, eu primeiro desejar um bom dia a você, a Celeste, aos ouvintes do programa Faixa Livre. E só antes de falar sobre isso, de fato, você está correto aí no seu comentário com relação à morte aí, ao crime, ao assassinato, à queima de arquivo do Adriano na Bahia, por sinal, e eu vou falar com propriedade porque sou do Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, ela deve explicações à sociedade. Não tem como, numa operação policial como essa, não abrir sigilo bancário, fiscal, telefônico, dos policiais que estavam envolvidos nisso. É inadmissível que a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia não dê explicações sobre essa queima de arquivo lá no Estado, feita pela Polícia Militar, que o governador Rui Costa, do PT, tem o comando da polícia. Não tem como deixar de falar sobre isso. Inclusive a polícia lá, ou a Secretaria de Segurança, eles não liberaram, pelo menos até segunda-feira, eu vi uma matéria do jornal, no telejornal da Globo, onde eles procuraram lá a perícia, o laudo cadavérico lá do capitão Adriano, e foi tudo negado. E é tudo cercado de mistérios. Ontem o delegado Vinícius Jorge, até quando eu questionei ele a respeito disso, ele falou, poxa, mas o governador é do PT, certo? Eu falei, mas quem disse que o governador tem pleno controle sobre a máquina policial? Uma máquina policial que a gente sabe está cada vez mais polarizada pelas posições bolsonaristas. Então, é uma situação muito grave, eu acho. Eu acho que deveria haver, nesse momento, uma mobilização nacional contra essa armação que está sendo montada aos nossos olhos. Mas está passando tudo batido, né? Eu não estou entendendo nada, David. Está difícil. Realmente. As milícias, elas agora são interestaduais, né? Elas se comunicam. E aí o Moro, que é o ministro da Justiça e Bem da lembrado. Segurança Pública, deve explicações também
a sociedade brasileira a respeito dessa organização criminosa dentro da Polícia Militar, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, que agora se intercomunica e queima arquivos dessa maneira, como aconteceu lá no estado da Bahia. E ele não incluiu o capitão Adriano na tal lista dos mais procurados, que foi divulgado na semana passada, né? É tudo muito estranho, né? Pois é. E a alegação dele é a pior possível, porque ele disse que ali só foram arrolados aqueles que tinham crimes de dimensão nacional ou relações interestaduais, e ele incluiu ali milicianos aqui de locais muito específicos do Rio de Janeiro. Então, não bate lé com cré, mas deixa para lá. David, quero saber como é que está a barra aí no Edise, David. Bem, Paulo, depois de 12 dias aqui dentro, realmente as coisas elas vão se assentando, né? Infelizmente, a gente tem agora uma consciência clara de que, ainda mais claro, né, de que a gestão da empresa, ela de fato, ela é intransigente, é intolerante, agressiva e não negocia, em hipótese alguma. Apesar da greve ela vir crescendo e ainda continua em ascendência, nós já passamos aí mais de 100 unidades com trabalhadores e trabalhadoras aderindo à greve, com mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras participando desse movimento, mas mesmo assim a gestão de pessoas da Petrobras, o antigo RH, não move uma palha no sentido de negociar com as entidades sindicais e com a FUP, que está aqui com a Comissão Permanente de Negociação, ocupando ainda essa sala de reunião no quarto andar do edifício sede da Petrobras, aguardando algum tipo de diálogo. Diante dessa intransigência total da gestão da empresa, que, por sinal, Paulo, colocou 5 seguranças aqui na porta da sala onde nós estamos, e para onde caminhamos tem um segurança atrás, como se fôssemos marginais ou colocar em risco o patrimônio da empresa, patrimônio esse que estamos defendendo. Justamente por conta de tudo isso, nós estamos buscando outros interlocutores. Nós estamos, desde segunda-feira, com uma brigada petroleira em Brasília, conversando com ministros do Tribunal Superior do Trabalho e também com o Parlamento brasileiro. Sabemos da influência que o Parlamento tem sobre as estatais, dentre elas a Petrobras. As indicações políticas, elas continuam como desde sempre foi, e entendemos que precisávamos subir um pouco esses espaços de articulação para tentar abrir algum canal de diálogo e negociação. É inadmissível que uma empresa desse porte ela não tenha interesse algum ou não demonstre, não faça nenhum gesto no sentido de terminar essa greve. É óbvio que nós também queremos terminá-la, mas sem haver a suspensão das 1.000 demissões que estão postas, sem haver a suspensão das medidas arbitrárias e unilaterais que foram colocadas a partir do dia 1º, nós não iremos suspender essa greve. A reunião que fizemos ontem com os 13 sindicatos filiados à FUP, e conversando também com os sindicatos da FNP, é que nós iremos continuar. Não tem como sair do movimento sem nenhum tipo de sinalização positiva por parte da empresa. Então, talvez essas articulações políticas que estão sendo realizadas em Brasília nesse exato momento, desde segunda-feira, nós consigamos alguma coisa, tomara, pelo menos essa é a expectativa. Agora, e com relação a uma reação mais unificada, organizada, da própria área sindical? Porque nós temos aí a Casa da Moeda, temos o SERPRO, temos a Dataprev, os seus trabalhadores estão em greve. Existe esse ataque agora generalizado ao serviço público através da ameaça de uma reforma administrativa que vai afetar em muito os trabalhadores do setor público, os servidores públicos federais. Razões não faltam. Qual é a dificuldade hoje para uma unificação maior das lutas, que me parece seria fundamental nesse momento, inclusive em apoio aos petroleiros? Sem dúvida, Paulo. Nós fizemos uma série de conversas com representações do movimento sindical de diversas categorias.
Algumas dessas conversas nós tivemos sim sucesso, conseguimos combinar e fazer ações unitárias. E justamente por conta disso, você até citou aí algumas categorias que estão em movimento. Os trabalhadores e trabalhadoras que são representados pela Senadad, que atuam aí na Ferpro, na Dataprev, como você disse, estão em greve hoje num processo de mediação dentro do TST para também solucionar um problema de demissões em massa. Temos aí os Correios que sinalizaram uma greve para hoje, dia 12, mas por algum motivo essa greve não foi consolidada por um tempo determinado mais longo ou indeterminado como nós estamos. Estamos vendo o Banco do Brasil, por sinal, fazendo manifestação hoje, os trabalhadores e trabalhadoras aqui no centro do Rio de Janeiro, devido a um processo também de privatização de setores do Banco do Brasil, que atingem aí os empregados e empregadas, trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil em todo o país, com redução de salário e também um processo de demissão em alguns setores. De fato, essa articulação ela vem sendo feita, mas há uma necessidade disso ser protagonizado pelas centrais sindicais. A CUT, através do presidente Sérgio Nobre, o secretário de Comunicação, Oni Barbosa, que por sinal também é petroleiro, tem feito esse esforço de conversar com a CTB, o GT, Força Sindical, outras centrais, para nós encamparmos uma luta, pelo menos, dentro do setor público e das empresas públicas estatais. Porque, como você mesmo disse, Paulo, essa PEC que hoje tramita no Congresso Nacional, ela traz um baque significativo para os servidores e servidoras que atendem bem a população brasileira, mas o Paulo Guedes diz que todos esses, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos parasitas. E aí a gente lembra, a população que está nos ouvindo nesse exato momento, se o policial militar é um parasita mesmo, todos eles, se todos os médicos que atuam no SUS, atendendo a saúde dos cidadãos e cidadãs são parasitas, se os professores e professoras que atuam nas escolas, desde o ensino básico ao ensino médio superior, são parasitas, se nós que, de alguma maneira, oferecemos produtos e serviços à população, somos parasitas. Com certeza a ouvinte vai entender que não, e essa luta, então, não é apenas dos trabalhadores e trabalhadoras desse setor, mas de toda a sociedade, porque eles estão desmontando literalmente o Estado brasileiro para entregar tudo isso aqui para empresas internacionais que vão vender esses serviços e produtos mais caros à população e, com certeza absoluta, com a qualidade menor, como nós já vemos hoje nas telecomunicações, onde, apesar de termos várias empresas, é uma porcaria, literalmente, quando nós falamos aí tanto de pacote de voz e de dados, e com certeza todo mundo aqui tem algum tipo de reclamação a fazer. Agora, David, a greve está se ampliando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque já temos 11 dias de paralisação, não é? E a informação que eu vejo aqui no jornal é que a adesão dos trabalhadores já chega a 102 unidades da Petrobras. É isso mesmo o número ou é maior? Sim, Paulo, esse número ele cresce hoje. De ontem para hoje nós tivemos a adesão de novas plataformas, de terminais também da Transpetro, e estaremos atualizando até meio-dia no site da FUP, fup.org.br, trazendo os números exatos do crescimento dessa greve que já assusta a gestão da Petrobras. Ao ponto de hoje, Paulo, para a gente ter a ideia aqui, eles estarem já com um processo de recrutamento e seleção feito pela RH da empresa, a gestão de pessoas, de contratação de trabalhadores substitutos aos grevistas em todo o Brasil. Algo que nunca aconteceu na história da Petrobras. Pela primeira vez, abrem um processo de recrutamento e seleção para substituir os grevistas, principalmente nas áreas operacionais, em todas essas que você está citando, que estão em greve. Mas, obviamente, que nós estaremos nas portas das fábricas, abordando não somente os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, como fazemos todos os dias, mas também essas pessoas que estão vindo
de alguma maneira, atendendo a essa convocação, principalmente num exército de reserva gigantesco de pessoas desempregadas no país, e que terão uma recepção muito bem-vinda nas áreas operacionais, sem dúvida alguma, daqueles que estão em greve. Agora, antes de ontem, inclusive, eu ouvi falar que o governo estudaria, inclusive, a possibilidade de ocupação de algumas unidades da Petrobras. Vamos ver como é que fica. Agora, houve eu queria que você comentasse a eleição da Rosângela Busanelli como a nova representante dos empregados, dos trabalhadores da Petrobras, no Conselho de Administração da empresa. Ela foi apoiada pela FUP, ela é uma engenheira geológica, né? E me parece uma pessoa muito qualificada. E ela deu declarações muito, muito importantes aqui a respeito desse momento, né? Da empresa. Ela diz que há um desmonte da Petrobras que tem responsabilidades sociais. Ela diz que a visão hoje é de empresa privada. Sim, felizmente, em meio a esse cenário caótico, né, que nós nos encontramos na atual conjuntura, felizmente a categoria petroleira entendeu que necessitava manter-se no Conselho de Administração da Petrobras com uma representação. A Rosângela, que foi eleita, é uma companheira que tem história na empresa, são mais de 30 anos de Petrobras, uma geóloga bastante respeitada em todo o Brasil, e que teve uma vitória acachapante, Paulo. Pela primeira vez em todos os processos eleitorais de representantes dos empregados e empregadas da Petrobras, nós tivemos aí um resultado definido em primeiro turno, pela primeira vez. 53% do total de votos, não é isso? Exatamente. E isso significa que a categoria entendeu que o momento ele é sensível e que precisa estar nos espaços decisórios da empresa de maior tomada de decisão, que é o Conselho de Administração. E a Rosângela já começa bem, como você citou, começa com uma boa entrevista que saiu hoje até impressa e também na internet, colocando o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Apesar, Paulo, de como nós já colocamos, da Petrobras não estar na lista das privatizações, o que já estão fazendo é sim um processo de privatização, não somente com venda dos ativos de forma fatiada e burlando a decisão do STF, mas também dissolvendo as ações do governo federal na Bolsa de Valores, que já perde poder e espaço no controle acionário dessa empresa que é do povo brasileiro. É uma situação muito dura, mas nós saberemos enfrentá-la, e principalmente com exemplos como esse que você e toda a categoria petroleira vem nos dando. Muito obrigado, David. Um forte abraço para você. Pois não? Paulo, só antes mesmo de agradecer mais uma vez a oportunidade, para me despedindo, lembrar aí que amanhã, quinta-feira, dia 13, nós estaremos fazendo uma passeata ali da Candelária até a Cinelândia, uma passeata que tem a concentração a partir das 16 horas. Então a gente convida você que está nos ouvindo nesse momento para estar conosco, se concentrando ali na Candelária a partir das 16 horas, e nós seguiremos em caminhada até a Cinelândia em apoio a essa greve nacional petroleira em defesa da Petrobras. 65% da população brasileira, Paulo, é contrária à privatização da Petrobras. Pesquisa feita em outubro de 2019, e os brasileiros e brasileiras, sem dúvida alguma, estarão conosco nessa luta em defesa desse patrimônio público que foi construído, como nós sempre lembramos, a partir de uma mobilização social da campanha O Petróleo é Nosso. Um forte abraço, Paulo, Celeste. Forte abraço. A gente está divulgando aí o ato, a passeata de amanhã, e vamos aqui reforçá-la na edição de amanhã do nosso programa também. Forte abraço, David. Um abraço, Paulo. Bom dia aí, vamos à luta. Conversamos aqui com David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, um dos ocupantes há 12 dias lá das instalações da área de recursos humanos da Petrobras, justamente como forma mais incisiva de pressão contra as demissões lá na Fafem do Paraná, bem como as privatizações que estão em curso dentro da maior empresa brasileira.
Nosso programa chega ao seu final. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram. E amanhã tem mais. Às 8 horas, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes, AM 1360, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Tenham um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do